leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura mensal, leitura para o mês de agosto de 2025. Estimo uma excelente sorte, uma excelente leitura a cada um de vocês. Um excelente mês, um mês de muito sucesso, de muitas realizações pessoais, espirituais, em qual realidade vocês vivenciarem, mas que sempre seja num sentido crescente, num sentido evolutivo. Vamos abrir a sua leitura, leoninos, com uma mensagem através do tarô, mês de agosto, para os leoninos. Qual a energia para o mês de agosto para os leoninos? Pessoal, esse deck ele é muito grande, tá? Então, vamos ter paciência, vamos lá. Qual a energia para o mês de agosto para Leão? 7 de paus. Leoninos, é um mês que vocês... será, e a temperança que me chama a atenção no oculto, é um mês que vai exigir de vocês defender a sua verdade, ou alguma situação, tá bom? Energeticamente, digamos que é um mês que pode ter alguns confrontos energéticos, então vocês podem sentir alguma oscilação. Por quê? Eu sinto que através desse 7 de paus, por termos a temperança aqui, é como se vocês tivessem ou vocês soubessem de alguma situação que é verdadeira, que pode levar um sentido de cura, um sentido de realização e que vai exigir de vocês essa prudência. Então, por isso que alguns de vocês podem estar sendo atacados ou sentir essas oscilações a nível energia, tá? Porque vocês estarão aqui defendendo alguma situação. E por vocês estarem defendendo algo que gera o equilíbrio, gera a cura de alguma situação, seja qual for, vocês podem estar sendo alvos. Então, por isso essa questão de, poxa, leoninos vão ter que defender a sua verdade, tá? Porém, como? Aqui pede para que vocês se mantenham no estado de cura, no estado de mais equilíbrio, mais harmonia, saber dosar a energia com a materialidade, ou seja, estar com os pés no chão, não sair da realidade. Também não achar que tudo é só, tudo é energia, pessoal, mas nem tudo é espiritual. É diferente, ok? Tudo é energia, mas nem tudo é espiritual. Então, ter esse equilíbrio, essa dosagem, como? Equilibrando as suas emoções, os seus pensamentos, principalmente no que tange às suas ações, tá? Vai ser muito importante. As suas ações, elas vão estar muito condizentes com aquilo que você está ajustando em você, certo? Então, como eu disse, para um pode ser o seu campo emocional, para outro o seu campo mental, para outros profissional, o que for. Algo precisa estar mais ajustado, tá? Porque nessa energia de 7 paus, você tem que colocar muita força, muito empenho, sabe? Para proteger aquilo que, digamos, é certo, aquilo que leva a um caminho de satisfação, de uma conquista, entende? É algo nesse sentido aqui, tá? É como se alguém quisesse barrar, tá? Alguém, uma situação, algo quer barrar um avanço, quer barrar uma verdade, quer barrar uma informação, entende? Tá vendo? São alguns soldados aqui que estão tentando escalar essa torre contra uma única pessoa. Então, é como se algo quisesse pegar até desprevenido, sabe? Aquela coisa assim, vamos pegar desprevenido. Não, aqui não vai ser pego, leão não vai ser pego desprevenido, certo? Aquele ditado, né? Ser pego de calças curtas, calças baixas, não é como esse ditado. Tá? Eu sinto que você vai estar preparado e isso vai exigir muito de como você está, como você vai colocar a sua vibração, tá bom? Após esse 7 de paus, é o 8 de paus, é o avanço. Só que é um avanço com mais rapidez, com mais agilidade, com mais energia. Então, realmente, existe alguma situação que vai exigir de você bastante equilíbrio, discernimento, prudência, tá? Essa energia aqui. Se alguma questão voltada à saúde, também o equilíbrio, porque logo ali me parece que você sabendo como colocar essa força atual nesse mês, você vai poder avançar com mais agilidade, tá? E realmente, mês 7, olha, isso começou já no mês 7. Alguns leoninos podem estar passando por alguns processos curativos, fazendo essa alquimia, né, movimentando o que se é preciso para se ter um bom resultado, tá? E eu sinto que vocês vão ter bons resultados, mas reforço,
muito referente à sua própria conduta, ok? Por quê? Nós temos um arcano menor na mesa, e esse arcano ele fala sobre as suas ações, como você se coloca, tá? E acompanhado dessas ações, Leão, nós temos um arcano maior. Então, é como se você precisasse acessar conhecimentos e fontes maiores, tá? Seja de matéria, seja a nível energia ou até espiritualidade, para que vocês possam equilibrar a sua materialidade, ok? Certo? Aqui é uma forma, digamos, sábia para transmutar ou para equilibrar as suas próprias vibrações, ok? Então, leoninos, essa, digamos, vai ser uma energia mais... que vai contemplar mais o seu mês, tá bom? Então, se vocês puderem, assistam de novo com calma, espere passar alguns dias para vocês ouvirem de novo essa energia, essa vibração, ok? Vai ser bastante importante para vocês. Principalmente aí nos próximos, até o dia 7, mais ou menos, do mês 8, ou desse momento que você chegar nessa leitura, até os próximos 7 dias, tá? Existe essa energia recorrente, digamos assim, tá bom? Vamos para o baralho cigano, leoninos. Em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, em seguida um pouquinho de amor. Baralho cigano a gente vai trazer uma energia geral para vocês. Energia geral, mês de agosto para os leoninos. Os lírios, o caminho e a estrela. Olha, tem um caminho de realização para vocês, leoninos, e realmente tem muito a ver com aquela carta da temperança que veio no início para vocês. Vocês vão entrar aqui num caminho de maior, alguma escolha, alguma decisão que você tenha que vir tomar, e eu sinto que não demora muito, tá? Ela pode acontecer até mais ou menos por meados do dia 20, tá? 20, 22. Essa decisão ou uma alteração, uma escolha que vocês irão fazer, ela será tomada a partir de um ponto de equilíbrio, um ponto de calma, um ponto de... Sabe quando você entra, me parece que as coisas ficam mais claras, me parece que você vai poder acessar algum tipo de informação mais elevada, um conhecimento, seja... Se é um conhecimento na matéria, é um conhecimento que tem, por exemplo... Deixa eu encontrar a palavra, leoninos. Tá me fugindo a palavra. Ela tem uma... Sabe assim, quando tem uma fonte, tem... Sabe, é isso aqui eu tô... leoninos tomando na materialidade, tá, pessoal? Leoninos tomam uma decisão pautada em algo que é concreto, algo que tem uma fonte, tem uma origem. Vou dar um exemplo. Vocês estudam um livro, por exemplo. Então, vocês vão se pautar naquele livro que realmente é uma fonte oficial. Vocês não vão se pautar em, sei lá, uma notinha que vocês veem em uma rede social. É um exemplo bobo que eu tô dando aqui pra vocês, mas só pra vocês conseguirem assimilar. Então, se alguma questão referente à materialidade, vai ser isso. E provavelmente alguns de vocês já estão sentindo, né? Qual decisão, ou como fazer essa escolha, enfim... já sabem, mas vocês precisam de algo realmente palpável aqui, tá bom? E essa escolha que você vai tomar é uma situação, assim, realmente que envolve um reconhecimento, envolve um sucesso, envolve uma conquista, envolve até mesmo algum tipo de revelação. A estrela vai falando sobre revelação, isso fica notório, isso vai ficar evidente, sabe? Então você fala, poxa, é isso aqui mesmo que eu pensava, é isso aqui que eu sentia, é isso mesmo que eu intuía, então assim, eu agi da forma correta, digamos assim, isso vai trazer um bom resultado para a situação que você está envolvido. Se é alguma coisa envolvendo energias, aqui vem falando que você estará mais prudente, tá? Nas suas condutas que envolvem energia, que envolve de repente, poxa, eu preciso estar em tal local, realmente é importante eu estar em tal local? Esse local vai me trazer algum desgaste? Esse local vai ser bom? Entende? Você vai saber fazer a escolha ou até mesmo canalizar a sua energia para quem e para o quê. Ponto. E é onde você se resguarda. Provavelmente vocês podem ser leoninos que estão muito envolvidos com muitas pessoas, seja no seu ambiente profissional, familiar, social, de alguma forma existe uma evidência, a sua energia ou você estando em evidência de alguma certa forma, tá? Aqui, alguns, eu sei que isso vai passar um pouquinho do mês de agosto, mas eu tenho que informá-los. Aqui, leoninos,
vocês vão ganhar alguma certa notoriedade naquilo que você realiza, produz, me parece com mais maturidade. E a maturidade que eu digo aqui, ela não se refere somente à idade. Para alguns pode ser, tá? A idade cronológica, mas para outros a sua idade realmente de experiência dentro de uma situação, ok? É onde vocês alcançam um ápice, é onde vocês alcançam um destaque maior, que provavelmente é o que vocês querem, tá? E isso vai exigir um certo aprofundamento maior a nível de conhecimento. É caminho de realização, tá? Aqui pode ser alguns leoninos que têm caminhos dentro da própria religião, ok? Se não é religião, mas é alguma vertente que você trabalhe com cura, pode ser a área da saúde. Se você, de repente, tem um caminho X, por exemplo, leonino trabalha num segmento tal. Você pode, de repente, fazer alguma especialização que trate... pode ser da saúde, que envolva a saúde humana, tá? Também, ou saúde de qual forma for, tá? Se você lida com animais, também, tá bom? Então tem uma coisa de cura, você podendo se especializar num caminho mais de cura. Vocês terão alguma reunião. Aqui é como se alguém levasse trabalho pra casa, tá? Isso pode estar deixando vocês um pouco confusos. Tome um pouco de atenção com isso. Tome um pouco de atenção. Para não levar trabalho para casa, não levar situações que, de repente, você tem aquele grupo do seu trabalho e você, depende, por alguma razão, você começa a ficar... vocês começam a ter trocas maiores, então essa pessoa começa a acessar muito a sua intimidade. Aqui tem uma coisa de você começar a reduzir isso ou colocar um pouco certo de limites, tá? Coloque um pouco mais de limites. Esse mês, leoninos, vocês podem ter uma oportunidade, digamos, eu não sei se vocês querem realizar alguma coisa, algum movimento, alguma benfeitoria dentro da sua casa, da sua residência, ou se você tem um local comercial, aqui está bastante propício para isso. Vem falando de um reconhecimento maior na sua intimidade, tá? De repente, pessoas reconhecendo os seus sentimentos, reconhecendo as suas necessidades, então existe um reconhecimento, isso pode ser até nível família, ok? Por um outro ponto de vista, leoninos, você pode ter um destaque. Se é dentro de um ambiente comercial, digamos assim, profissional, vocês podem ter algum tipo de estabilidade ou uma visão, a sua imagem, ela pode ter um destaque maior dentro desse local, uma importância, uma imponência, né, que deixa você numa certa proteção. Só que aqui é como se olhasse à volta de vocês dentro desse ambiente e vocês precisam tomar um pouco só de atenção, porque vocês, mais uma vez, vem essa energia, você precisa, é como se você sempre precisasse estar, né, nesse local, envolto de muitas pessoas, e aqui levaria a lua, então são pessoas que você precisa tomar um pouco de atenção, porque ou você lida com pessoas muito frágeis emocionalmente, ou até pessoas que ocultam questões. E aqui eu tô sentindo uma coisa muito ligada, de fato, às pessoas, seus parceiros, seus colegas de trabalho. É o que eu tô sentindo aqui. Não tô sentindo uma coisa terceirizada, por exemplo, uma pessoa que chega ali e você tem que lidar. Não, é alguém que faz parte do ciclo, entende? Faz parte desse movimento que você trabalha, do seu setor, enfim. Tem uma coisa aqui que você lida com pessoas um pouco bem complicadas, tá? Então precisa tomar um pouco de atenção, porque o jardim com a lua, pessoal, não sinto uma questão que você possa confiar, tá? Não sinto isso. Outros estarão tendo algum evento voltado à religião, tá? Alguma instituição religiosa. De repente você era aquela pessoa que não era praticante e por alguma razão esse mês vai ativar esse movimento em vocês, tá? Essa busca pela fé ou uma casa espiritual. Existe uma sensibilidade em Leão esse mês.
Olha aqui, a estrela com a lua, pessoal, tem muita sensibilidade em vocês. Estejam atentos à sua intuição, tá? Estejam atentos aos detalhes. Nem sempre tudo aquilo que precisa saber, de fato, ele está visto ou está em evidência. É isso que eu tô sentindo aqui. Pode ser que uma realização, uma questão importante ou reveladora, ela está nos detalhes. Que alguns de vocês podem não estar vendo, porque é como se houvesse algum tipo, tá vendo? Para esse cavaleiro passar. Olha aqui, é interessante. Para esse cavaleiro poder acessar esses livros, ele precisa passar por essa árvore. Me veio uma percepção aqui, olhe além das aparências, Leão, porque você pode estar vendo alguma situação muito frondosa ou muito estável, a casa com a árvore, pode ser alguma questão familiar, uma estrutura, uma casa que traz um amparo, parece que traz uma imagem muito frondosa, muito forte ou de grande estabilidade, mas aqui tá dizendo que olhe além das aparências, tá? Olha além das aparências. E quando você observar além das aparências, você vai descobrir alguns segredos, ok? E eu sinto que de alguma certa forma isso já está sendo dado andamento. Olha, vem chegando uma revelação para você, tá? Uma revelação para alguns, para outros vem chegando. Essa revelação ela pode envolver família, o seu trabalho, pode ser alguma questão de saúde. Se você faz algum tratamento de saúde, tem algum resultado chegando, tem algum laudo chegando, existe a chegada de algo realmente que vem para complementar. Olha quantos livros tem aqui, tá? E são movimentos que parece que estão demorando, né? Assim, desenvolver uma coisa ou uma questão mais complexa, mas tem informações aqui chegando que vem realmente trazer estrutura para isso que você está envolvido, que pode envolver documentos, família, saúde, trabalho, avaliações, contratos. Vai existir, alguns leoninos podem se sentir um pouco inseguros, porque você pode ter passado por algum tipo de trauma no passado. Não sei, tem alguma coisa de você estar, sabe, desconfiado. Ah, será que eu devo tomar essa ação ou não? Aqui você vai ter uma proteção para fazer uma mudança. E é uma mudança significativa. É como se chegasse alguma informação, chega uma situação que você vai ter o parâmetro ou você vai ter a condição para fazer alguma alteração, uma mudança, pode ser uma viagem também para alguns, ok? E você deixando para trás algum tipo de situação que estava preso, sei, tem uma coisa que parece que estava preso, impedindo você de avançar, de você tomar uma decisão, de você, entende? Ouço como se estivesse postergando algo. Ah, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu resolvo, entende? Pode ser uma situação que você está envolvido que é muito complexo, pode envolver violência, uma certa agressividade. Se você, leonino, por acaso, é uma pessoa que tem uma personalidade forte, mas no ponto assim de, poxa, você ser mais ríspido, você ser um pouco mais, sabe, muito incisivo nas suas comunicações ou até ações, vai ter uma alteração aqui em você. Então eu sinto vocês mais amáveis, mais generosos, mais abertos, mais dispostos a fazer alguma mudança, porque nessa energia do chicote, eu sinto como se você... E você pode estar lidando com alguém exatamente assim também, tá? É uma leitura coletiva, tudo bem, pessoal? Existia uma coisa muito fechada, muito engessada, muito... tem uma cobrança muito grande aqui, né? Havia uma cobrança e isso aqui vai passar por umas alterações significativas. Leoninos vão ganhar, digamos assim, ganhar ou desenvolver
uma força de renovação muito maior para que vocês enfrentem alguma questão que pode envolver burocracias, tá? Ou instituições, grandes instituições. Nesse mês, Leão, terá... você vai lidar com algumas questões que possam envolver a proteção de filhos ou jovens, ok? Por isso essas instituições aqui também. Aqui pode ter acontecido algum tipo de... O urso, ele sempre traz essa energia de traição, né? Em cima vem o chicote, então pode ser alguma questão que envolva alguma agressão, tá? Então isso vindo a passar por algumas mudanças, algumas... posso dizer uma reviravolta? Não sinto bem uma reviravolta, mas tem algumas mudanças, um movimento, acho que seria o melhor dizer assim... um movimento que acontece, um novo movimento que acontece, que isso fica em evidência, isso vem à mostra, isso fica aparente, tá vendo? Acima dessa torre tem uns raios aqui, então tem alguma coisa que chega de uma forma repentina, é algo novo, tá? É algo novo que pode envolver algum tipo de agressão a jovem, né, filhos, jovens, ou alguma situação que você está tentando desenvolver também, tá? Certo? Alguém fez um pedido, alguém buscou informação, alguém buscou entender, fez alguma oferenda, um agradecimento, mesmo aquela pessoa que, poxa, eu preciso, mas eu ainda assim estou agradecendo do que pedindo. Isso envolve a fé, tá? Isso envolve até alguma situação complicada. Você vai ter uma resposta, uma ajuda ou um amparo para essa situação, ok? Certo? Aqui pode ser que alguém está impedindo, criando dificuldades, criando situações complicadas para que algo não se resolva, ok? Então, se existe aqui, digamos, alguém querendo ofertar esse buquê e um outro alguém ofertando essa cruz, é um ponto para se observar. Então, se alguém está trazendo uma solução, se alguém está aqui floreando, se alguém está contribuindo para um crescimento, né, e um outro alguém você passa a observar, não, essa pessoa, essa situação só está gerando mais peso, mais complicação, existe uma insistência num peso, tá? Existe uma insistência no peso. Aqui é como se você pudesse ter essa resposta, ter essa resolução de uma forma muito mais clara. Leão, se vocês tiverem algum tipo de viagem a fazer, pode ter alguma complicação nesse deslocamento, tá? Então, verifique em seu automóvel a condição cujo qual você vai estar e se, de repente, poxa, não posso verificar as condições desse veículo. Tome atenção com pessoas, tá? Dentro desse local. Aqui para outros pode ser alguma alteração que você queira fazer, e eu sinto que você vai fazer, pode envolver um grupo, pode envolver alguma comunicação. Essas pessoas, não sinto que seja uma pessoa, são algumas pessoas. A alteração que você pode fazer, ela pode favorecer duas pessoas, ok? Mas um grupo de pessoas, aqui nós temos a serpente, ela vem no número 7. Então, existem mais pessoas por trás de uma situação aqui que podem criar problemas, criarem dificuldades. E pode falar de traições, tá? Enganos, pessoas que querem enganar, querem sabotar. Tá vendo a serpente que ela se coloca de frente para esse trevo? Então, ela quer sabotar alguma questão que envolve até duas pessoas dentro de uma história, tá? Então, aqui como seria leão e mais duas pessoas, por exemplo. E aqui um grupo, ele quer criar um caso. Pode ser aqui de 3 a 7 pessoas, tá? Essa serpente.
Se nessa viagem que você vai fazer existem mais pessoas, de repente é uma viagem de ônibus, né? Uma viagem a navio também, né? Que várias pessoas, fique um pouco atento, tá bom? Com os ânimos das pessoas que estão nesse local, certo? Existe um acordo chegando para você, tá? Pode ser você levando esse acordo também. O acordo não necessariamente, Leão, é entre uma pessoa e outra. Pode ser alguma coisa, alguma questão chegando a um, sabe, um senso comum, falando, olha, é isso aqui, juntei os pontos, entendi, então se fecha essa aliança, entendi o que isso significa, entendi esse caminho, então o melhor caminho a ser feito vai ser esse. Então se fecha um acordo, é nesse sentido que eu tô sentindo, tá? Quem trabalha com grupos e você lidera esses grupos de repente, ainda não fechou o círculo de pessoas que você quer ter nessa equipe, mas isso ainda vai acontecer. Por hora, eu ainda vejo muito. Não tá muito certo, tá? Olha aqui embaixo da aliança, o anel, né? As nuvens. Então, ainda são parcerias muito incertas, tá bom? Você pode contar aqui com uma ou duas pessoas, mas os demais sabe assim, parcerias flutuantes. São pessoas que não se fixam, tá? São pessoas que estão de passagem e logo vão sair. Esse mês você vai ter comunicação sobre isso, tá? E outras pessoas podem se achegar a você também nesse grupo. Mas não sinto que fiquem. Aqui é claríssimo esse mês, pede para que vocês tomem atenção com pessoas, tá? Você está provavelmente, ou parte de vocês, leoninos, entrando num ciclo de finalizações, encerramentos, conclusões, né? De situações que você está já provavelmente alinhando. Já pode estar comunicando que, poxa, isso aqui está entrando no fim, isso aqui está numa reta final, tá? E por esse motivo, pede muita atenção e prudência com as suas tomadas de decisões, porque você, Leão, estar no momento de indecisão ou de uma fragilidade emocional para tomar decisões. Então, tenha muita prudência nas ações, ok? Ou você está lidando com pessoas assim, porque a raposa, ela fala de pessoas interesseiras, que tentam se camuflar diante de uma situação. Porém, como essa raposa ela vem depois dessas nuvens, pessoal, é como se isso fosse ficar claro para você. Tá? Vai ficar claro para você. E engraçado, né? Agora que eu percebi, o número dessa raposa é o 14, que é o número da temperança lá do começo. Lembra o 7 de paus, aquela energia, né, de você tendo que saber se colocar, você vai observar. Parece que quando você tenta entrar numa linha para encerrar um contexto, vem alguém e joga alguma situação. Vem alguém e joga uma informação. Mesmo que não tenha sido, sei lá, solicitado, aquela pessoa chega, bate na sua porta, ou vizinho, ou sei lá, entende? Tá acontecendo isso e tal. Entende? Tem sempre essa raposa aqui. Tentando colocar essas nuvens dentro da sua mente. Tentando colocar confusão na sua mente. Tentando distrair você para que você tire o foco do que realmente é interessante, que é o encerramento e fechamento de um ciclo, tá? Alguns estão lidando com uma pessoa aí, realmente, dá um pouco de atenção, tá? Essa pessoa, ela é bem complicada. Tem um cenário aqui de que essa raposa, simbolicamente falando pra vocês, Leão, é uma pessoa que está interessada em alguma coisa que você tenha. Você pode ter ganhado essa questão após um término. Essa pessoa, ela tem uma não aceitação sobre isso até hoje. E essa pessoa, ela quer isso ainda, tá? Aqui é uma questão que eu sinto que é uma questão de honra para essa pessoa. Acima dessa raposa, lá em cima, tá a carta da estrela. A estrela. Para isso é uma questão de honra para essa pessoa. É como se fosse um sonho realizado. Tem uma coisa de muito ego aqui, tá? Você tá lidando com uma pessoa bem complicada. Bem complicada. Não é uma coisa assim, eu quero isso porque, olha, eu quero zelar, eu quero cuidar, eu quero... enfim, como for. Essa pessoa é uma questão de ego, tá? Ego. Ó, o que eu falei? O sol é ego. O sol representa o ego também, tá? Dentro das suas características
também traz essa notoriedade. Uma pessoa bem complicada, bem egocêntrica. Existe um desafio que ele vai se tornar mais leve. Por que mais leve? Porque vai encontrar, parece que agora você entra no caminho que as coisas começam a ficar mais claras. Lembra o caixão aqui? É o caixão cruzando com o sol. É um período de encerramento para um renascimento. E essas finalizações, ela pode encerrar questões que estavam realmente complicadas, a montanha, questões travadas, difíceis, pesada, parece que você não enxergava nada à frente, agora o sol aparece. O que aqui as dificuldades estavam travando, uma verdade de aparecer, uma clareza de surgir na sua mente, ou de você ter maior lucidez, maior equilíbrio, leveza, agora não. Por isso que existe um contexto aqui tentando impedir Leão de encerrar um ponto. De levar, se não é encerramento, é de transformar, de modificar, porque essas mudanças ou encerramentos, elas levam a um recomeço, Leão. Seja do seu padrão, a sua postura, ou seja de alguma situação de fato, tá? Não sei nem qual vai ser o título de vocês, pessoal. A dificuldade de ter um título na leitura é isso. Tem leituras que vêm tantas e tantas informações que você escolher uma é complicado, né? Vocês vão cortar um homem aqui traiçoeiro, tá? Esse homem pode ter vícios, imagina, homem com rato. O rato, você imagina o quê, né? Pense no arquétipo, né? Tem que falar assim, porque teve uma leitura aí, pessoal, só um parênteses aqui, tá? Só pra vocês terem um pouco de raciocínio como o meu aqui. Alguém criticou porque estava citando rato como um ser, enfim. Rato vive aonde? Você imagine. Ah, porque eu não poderia falar assim, porque é um ser da criação divina e pipipi, popopó. Pelo amor de Deus, vai, pessoal. Né? Então, assim, para vocês entenderem, uma pessoa com características do rato. O que é o arquétipo rato, pessoal? Sujeira, roubo. O rato, ele anda o quê? Escondido. Ele vai nos lugares para roubar. Ele não pede licença para entrar. Ele entra na noite, ele entra onde tá escondidinho. Ele vem roubar as coisas. Ele deixa doença. Por favor, né, pessoal? Uma leitura de tarô. Então, é alguém que traz essas características, tá? Perdas, doença, pode falar de vícios, pode falar de uma pessoa invejosa, uma pessoa que cobiça muitas coisas. É uma pessoa que se mostra muito bem, mas assim, você vai começar a perceber que essa pessoa tem certos desequilíbrios, tá bom? Certas... pode ser desvio de conduta, tá? É um homem, tá? É algum desvio de conduta. Âncora, rato e as nuvens, pessoal. Montanha, homem, caixão. Essa pessoa, ela tá presa dentro de alguma situação complicadíssima. Pode ser um vício, como disse? Pode. Pode ser uma doença? Pode. Pode ser uma pessoa que se dá muito desperto ou desperta, tá? Perdão, esperto é um homem, tá? Você vai cortar essa pessoa. Até o mês 10 você corta essa pessoa. Essa pessoa perde algo. É uma pessoa que pode ter criado confusões e conflitos sem ninguém perceber. A raposa. Mas isso vai ficar em evidência, por isso que você vai cortar alguém. Temos duplamente o sol lá atrás da foice e aqui em cima. Vai ficar muito claro isso pra vocês. Veja você, Leão, tendo uma realização com uma mulher, né? De repente você, poxa, essa pessoa traz bons sentimentos, essa pessoa traz boas ofertas. Mulher, coração e os peixes. Aqui tem uma realização, uma satisfação grande acontecendo, que pode envolver o seu trabalho, pode envolver as suas finanças. Aqui tem mulheres leoninas tendo um aumento, digamos, da qualidade das suas emoções. Então, é um mês que vocês vão sentir mais... Sabe a sensação que eu tenho aqui? É como se vocês pudessem respirar. Puxa, que alívio. Sabe aquela coisa assim? Nossa, que alívio de tal coisa agora. Pode ter vínculo com essa energia masculina? Pode ter. Pode ter, tá? Olhando de uma forma amorosa, aqui no quesito campo amor, relacionamentos amorosos, existe uma mulher aqui apaixonada, tá? E aqui realmente é paixão, é verdade, tem bons sentimentos, tem uma entrega sincera e real. Se não é alguma questão romântica, aqui existe uma mulher que você percebe que tem real amor por alguma situação ou por alguém, tá? Você vai perceber que isso é muito claro, é um zelo assim que você fala, poxa, que lindo isso, que bonito.
Certo, leoninos, eu vou fechar aqui essas cartas, vou tirar essas cartas da mesa para trazer a energia de trabalho com outro deck. Então, peço para vocês licença e até já. Vamos lá, energia de trabalho para os leoninos, mês de agosto. A cruz. Eu não gosto de ler, pessoal, baralho cigano invertido, mas hora ou outra me traz, me chama a atenção, tá? Então, eu já vou explicar para vocês. Veja onde caiu a carta, tá bom? Vamos lá. Aqui é o seguinte, vocês vão superar esse mês, no seu mês de trabalho, alguma dificuldade ou conflitos, questões que são pesadas, questões que, ou assuntos, uma dinâmica dentro do seu ambiente profissional que realmente é pesado e faz um período que vocês estão tentando resolver essa questão ou você querendo que isso se resolva. Esse mês chega a chave, tá vendo? A chave pula aqui em cima do quê? Do 7 de paus, que é quando alguma situação, pode ser você ou pode ser envolvendo... depende de outras pessoas, que tenha que defender uma ideia, tenha que fazer o seu posicionamento, e nessa de defender o posicionamento, de mostrar, né, olha, estou aqui realmente resguardando, protegendo algo, é que chega a resolução. Então, dentro do seu ambiente profissional, vai ter uma resolução bastante significativa para vocês que envolve comunicação. Pode envolver algum tipo de... Essa resolução... ela pode envolver alguma questão, não sei porque me veio alguma questão aplicada, algo sendo aplicado, pode ser uma nova estratégia, uma nova dinâmica, mas que traz uma resolução. Olha que interessante aqui, pessoal, 6 de paus, 7 de ouros, 8 de ouros, 6, 7, 8. Tem o desenvolvimento. Então, se de repente tinha alguma situação que estava fazendo com que uma dificuldade ela ficasse, parece que alguém estava se beneficiando, tá? De conflitos, de situações distorcidas ou de falas distorcidas, que é isso aqui, é como se alguém atacasse, tá vendo? Sei lá, é 6 contra 1. 6 contra uma pessoa. E foi falado alguma coisa aqui na sua leitura de 7 pessoas, né? Olha aqui o 7 de paus. Então, essa questão, ela vai ter alguma resolução. Por isso, essa carta, ela vem invertido. Então, aquilo que se beneficiava, ou essas pessoas que estavam se beneficiando de uma situação, criando confusão, criando embates, brigas, isso não vai ter mais esse caminho, tá? Então, tem uma resolução aí dentro do seu ambiente profissional. Se você é um profissional que está aberto ao mercado de trabalho, aqui você vai ter alguma indicação. Mas é importante com esse 7 de ouros você se colocar em movimento. Então, sei lá, Leão já entregou os seus currículos, já bateu de porta em porta. Então, tem um momento aqui de você realmente, digamos, entre aspas, aguarda. Espera alguns dias, né? Sei lá, uma semaninha, que seja, aguarda. Não houve ligação, não apareceu nada? Volte de novo. Torne a focar no que precisa. Porque tem aqui uma tendência também, leoninos, de problemas estarem batendo a sua porta. Tá? Depende, é boleto, é conta, são pessoas realmente incomodando, é para você focar nesse quesito de trabalho que vocês vão ter uma resposta, tá? Isso pode demandar aqui mais ou menos uns 30 dias, mas é focar, porque tem situações que podem puxar ou tirar o seu foco, ok? Depois do dia 12, vocês podem ter uma oportunidade, que pode ser uma entrevista, ok? Ou algum teste que vocês possam realizar. A chave está nas suas mãos. Então, aqui exige dedicação, empenho, estude, tá? Para que vocês alcancem esse bom resultado, porque aqui está favorável para vocês, tá bom? Mas vai exigir que vocês foquem. Se você ficar aqui, 9 de espadas, digamos, pensando, né? 9 de espadas não, perdão, pessoal. Essa rainha de espadas, se vocês ficarem pensando muito, ou muito no racional, de uma forma muito fria, a coisa parece que não foi, porque o que vocês precisam aqui é ter uma dinâmica mais pés no chão, sim, mas de realmente prosperidade, de se entregarem, de se conectarem nessa entrevista, de repente vocês se mostrarem mais produtivos, tá? Vai ser importante isso, ok? Leão, vamos aqui para falar um pouco de amor, quem está interessado, quem não está já sabe o que tem que fazer, não é? Vamos lá. Amor primeiro para os solteiros, depois nós vamos para quem está no relacionamento.
Vamos lá, energia do campo amoroso para os leoninos mês de agosto. Para os solteiros. Vem para os solteiros. Estrela. Homem. Lírios. Você vai estar chamando a atenção de uma pessoa em específico. Leoninos que estão solteiros, tá? Chamando a atenção de um homem. Sim. Ah, mas eu sou homem, estou solteiro, sou hétero, vamos colocar assim, tá? Existe um homem, você chama a atenção de um homem. Ponto, tá? Não vou me aprofundar aqui. Pode ser uma situação que... Ah, entendi. Entendi. Ó, vocês podem ser, de repente, amigos ou estarem próximos, depende, você tá na sua, Leão. Você é homem, tá na sua. Você tá chamando a atenção de uma pessoa. De uma mulher, por exemplo, né? O companheiro dessa mulher vai estar de olho em você. Mas não no quesito romântico. Vai estar de olho em você. Pode ser um ciúmes, pode ser alguma coisa assim. Aqui pede para que você mantenha uma certa distância. Rei de espadas. Tá bom? Depende até cortar algum tipo de comunicação, porque essa situação, essa amizade, de repente, ela pode estar soando para esse parceiro dessa pessoa como uma situação que é mais voltada a amor, tá? 6 de copas com as de copas, ok? Então, aqui a recomendação é que você mantenha uma certa distância, tá? Agora, mulheres, aqui, vamos lá. Homens, né, que de repente têm interesse em outros homens, vocês estarão chamando a atenção de um homem mais velho. Ponto. Legal, tá? Então aqui tem tudo para dar certo, porque tem o As de Copas e temos o Rei de Espadas. Então existe uma conexão assim de alguém mais inspirado, mais apaixonado, quanto alguém um pouco mais reservado aqui. Então eu sinto que a coisa vai dar certo, tá? Alguém vai dar um pontapé inicial, alguém vai se interessar, alguém vai abrir comunicação e a coisa vai fluir bem. Mulheres também, tá? Envolvimento com uma pessoa que possa ter uma diferença de idade aqui, ou uma pessoa que traz bastante conhecimento, pode ser um professor, pode ser alguém da lei, tá? Alguém que trabalha com a lei, com autoridade. Para alguns de vocês solteiros, me parece que você tinha uma grande idealização sobre alguém, tá? Sobre esse homem. Sabe aquela pessoa que você fala, poxa, é o sonho, sei lá, acho que é o encontro de almas, é o encontro, sei lá do que aqui. Me parece que esse sonho ou essa idealização sobre essa pessoa vai começar a se diluir. Então, sabe, aqui sim eu tô sentindo uma energia que inverte os papéis. Então, pode ser que você tinha essa forte sensação, ok? Poxa, é a pessoa da minha vida, é uma pessoa que tem um encontro de almas. Eu sinto você agora se tornando um pouco mais racional, até você se distanciando um pouco dessa pessoa, e eu sinto que agora esse homem, ele vai começar a se abrir pra você, tá? Certo? Tô sentindo uma diferença aqui, uma diferença não, é como se fosse uma inversão realmente dos sentimentos aqui. Então, a partir do momento que você se afasta, você parece que começa a querer ter uma amizade. Alguém pode estar falando que tá espelhado isso, que é a pessoa também, pode ser, tá, pessoa? Pode ser. É uma leitura coletiva, então a gente tem que fazer essa adequação, tá? Então, a pessoa pode estar se afastando também, ou você se afastando dessa pessoa, ok? Vamos lá agora falar para quem está no relacionamento. Vamos lá, leoninos que estão no relacionamento. E essa pessoa, esse homem aqui, vocês podem conhecer, não é só essa sensação de um encontro de almas e tudo mais, mas é uma pessoa que você pode já conhecer há um certo período. Vamos lá, para quem está, leoninos que estão no relacionamento, mês de agosto. A casa. A carta. E lírios também. Olha, eu sinto boas trocas entre vocês, é um mês que vai falar bastante de equilíbrio para o casal, principalmente vocês muito voltadas à organização, à estrutura, é aquilo que traz estabilidade para o casal. Ou até mesmo vocês muito voltados à rotina de vocês. Então, tudo aquilo que fala de organização, pode ser um casal aqui muito organizado, quanto, de repente, as finanças da casa, a organização, a limpeza, enfim, a estruturação da casa como um todo, ou até da relação do casal.
Caso vocês não sejam esse casal todo organizadinho, vocês vão começar aqui a entender que vocês precisam dessa purificação. Então, vocês precisam reorganizar, realinhar, né? Essa relação, a estrutura, a casa, que também é questão material, para que as coisas comecem a fluir bem. E aqui vai dar certo, tá? Vai dar certo. Pode ser que uma das partes seja mais teimoso ou mais teimosa, sabe? Aquela coisa que tem uma dificuldade entende? Pra se movimentar, e a outra parte mais flexível, mais leve e tal. É um oposto aqui, tá? Uma pessoa mais fria e outra pessoa ela é mais emoção, ok? Então, mas de uma certa forma eu sinto boas comunicações para os casais leoninos que estão já num relacionamento esse mês, tá? Vamos fechar sua leitura com uma mensagem oracular. Vamos lá. Com a mensagem oracular para leoninos. Lemúria, criando o paraíso na Terra, já está acontecendo. O que significa isso, leoninos? É como se vocês estivessem adentrando um ciclo da vida de vocês, nesse mês de agosto, onde as coisas começam a tomar uma outra forma, uma outra cor. Pode ser que você esteja envolvido em alguma situação e que partindo dessa situação, envolve muita materialidade aqui, tá? Vocês estão fazendo parte de algum movimento que talvez você não tenha total consciência sobre isso, e as suas posturas dentro dessa história, dentro desse desenvolvimento, dentro desse contexto, elas estão manifestando uma nova realidade, tá? Pode parecer um papo de doido? Pode, Leão, mas não é assim, tá? Então, entenda assim, vamos dizer assim, ó, você faz parte de um trabalho X, vamos falar a nossa rotina, né, o trabalho. Então, você faz parte de um movimento dentro do seu trabalho. Então, dependendo da sua postura, a sua conduta dentro desse trabalho, ela pode refletir de uma forma muito positiva, como de uma forma muito negativa ou aquela coisa neutra. Sabe que não ajuda e nem atrapalha? Tá ali aquele enfeite. Sabe assim? Então, que lado você está? Que posicionamento você está? Aqui eu tô sentindo que a sua postura, ela vai caminhar para um quesito melhor, ou seja, boas ações, boas condutas, vai ter uma certa exigência, tá? Mesmo que indireta da sua parte, para que o reflexo das suas ações se expanda mais. Então, por isso aqui, ó, criando o paraíso na Terra, já está acontecendo. Então, pode ser que, por isso que eu disse que você pode não perceber, tá? Você pode achar que a sua conduta é uma coisa normal no seu meio de trabalho, porque entrou no automático e não tá percebendo, mas quando você começa a entrar no processo de autopercepção, você começa a tomar consciência das suas ações, né? Como você está diante do seu trabalho, como que os resultados estão chegando, como as pessoas te veem, como você se vê como profissional. Não quer dizer que você tem que colocar tudo numa balança, né? Como o outro te ver e realmente dar 100% de credibilidade a isso. Não é sobre isso, mas é sobre ter sabedoria, né? Colocar na balança sim, mas assim, com sabedoria. Apenas como uma medição, como eu estou, como eu, leonino, estou diante dessa situação, dentro dessa história, o que de fato eu estou contribuindo, entende? E quais são os resultados? Os resultados, eles estão realmente justos? É sobre isso. Então, eu sinto que esse mês vocês vão começar aqui a tomar um pouco mais de compreensão. E entenda, quando você se torna neutro dentro de uma história, você já escolheu o seu posicionamento, tá? Certo? Então, observe os resultados sobre isso. É o que vem falando Lemúria. Tanto que Lemúria afundou, né? Ela foi engolida pelas águas, enfim. Mas Lemúria é muito conhecida pela sua sabedoria, né? Pela sua harmonia, pela sua, como a carta diz, né? Criando o paraíso na Terra. Então, através como? De muita sabedoria, de muita harmonia, de muita força. Então, dentro da sua realidade, leoninos, vocês podem promover, digamos, mesmo que sejam pequenas ações, mas você ainda está semeando. É sobre isso, tá? Vamos lá. Mensagem final, Leão. Mudanças. Quando a mudança chegar de forma dolorosa, mas necessária, você só vai encontrar felicidade se souber adaptar a ela. Por isso é importante a sabedoria, para saber lidar, ok? Certo, leoninos, que Deus abençoe você, que Arcanjo Miguel faça luz, vitória em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.